Bom, vamos fazer agora a análise da luta do Maki Pitolo, que vai enfrentar aí o Darren Stewart. Vamos ouvir aqui as análises dos nossos analistas do round extra. Antes de você ouvi-la, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. E na descrição tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Então ajuda a crescer a família Round Extra e deixe seu like se você gostar do vídeo. Capitão Carisma, o Pitolo veio aí do Contender Series. Na sua estreia do UFC, né, ele acabou perdendo aí para o Callan Potter, mas veio de vitória sobre Charles Byrd. O que a gente pode estar esperando aí desse atleta para essa luta? É um atleta muito curioso, Yuri. É um cara que tem boas valências em todas as áreas e ao mesmo tempo não é bom em nenhuma. É tipo assim, a luta dele contra o Charles Byrd foi uma coisa muito estranha. Eu tava até comentando com o Caio mais cedo, que foi uma questão de um quedava o outro. Aí trabalhava por cima, quase pegava as costas, aí o outro levantava e quedava o primeiro. Aí trabalhava um pouco por cima, acertava algum ground and pound, aí o cara por baixo levantava e quedava. E tipo assim, isso ocorreu por volta de uma dúzia de vezes, assim, um round, sabe? Foi muito estranho. Foi muito estranho, foi uma coisa assim, porque deu pra ver não só que os dois tinham a habilidade de levantar, não eram tão capazes assim de segurar a posição por cima, mas também não conseguiam defender queda e quedavam. Então é até difícil você falar, esse cara é bom fazendo isso ou outro que é ruim defendendo isso, sabe? Aí o que acontece no segundo round, o Charles Byrd entrou morto no gás, completamente, e tipo assim, méritos pro Maki Pitolo, porque foi um primeiro round praticamente só isometria, trabalho o tempo todo, e ele voltou inteiraço pro segundo round, fez um ótimo trabalho atacando com golpes no corpo, muitos ganchos no corpo, de direita e esquerda, encurtou a distância, acertou algumas cotoveladas, e aí fez uma queda linda que o Flávio Canto chamou na hora de Sotogari, e como eu não conheço outra terminologia, eu vou deixar aqui o Sotogari, apesar de eu ser muito contra eles só mandarem a terminologia japonesa, ao invés de falarem o que a queda é. O cara é judoca, né, cara? Pois é, mas só que... E a gente? Aí agora eu só sei o nome dessa queda como Sotogari, mas só que... Aí me explica aí o que é um Sotogari. É um Sotogari, entendeu, cara? Ele tava passando a perna por trás do adversário enquanto empurrava pelo ombro. Eu acho que isso aí que se define um Sotogari. E terminou a luta no ground and pound. E a primeira luta também não foi muito bem. Eu acho que ele é um cara que se baseia muito na trocação, mas ele pode ser forçado facilmente a ir para uma luta de wrestling, sabe? Porque não era jogo para ele fazer esse jogo de grade com o Charles Byrd, não era jogo para ele ir para o chão, e ainda assim ele estava fazendo isso porque quando ele levantava ele já estava pregado no adversário. Então estava funcionando bem para ele, sabe? Querendo ou não. Ele tem um gás muito decente, um bom poder de nocaute, e eu gostei muito do que ele fez no clinch. Talvez não das habilidades dele, mas das escolhas dele. De colocar as cotoveladas e de tentar umas quedas mais baseadas em rasteiras e desequilíbrios utilizando a parte superior do corpo do adversário do que realmente atacando as pernas, apesar dele também conseguir fazer isso atacando as pernas. Por cima, ele não progride muito, ele gosta mais de estabilizar a posição, trabalhar alguns golpes curtos no ground and pound. Acho que essa meio que é a extensão do jogo dele. Não acho que é um cara, tipo assim, que tenha boa defesa em pé. Ele tem bons golpes retos, assim, mas só que ele se expõe demais, toma muitas mãos direitas. Caras que lutam na longa, em geral, acertam muitos golpes contra ele, mas só que quando ele tá trabalhando da média para curta, ele consegue fazer um trabalho melhor com cotoveladas, com golpes no corpo e golpes mais curtos como uppercuts e ganchos. Então, esse aí é o Maki Pitolo. Do outro lado aí, temos o seu adversário, o Darren Stewart, em inglês aí vai estar vem de derrota aí para o Bartosz Fabinski. O que a gente pode esperar dele? Um pouco mais alto aí que seu oponente. Como é que vai ser aí a estratégia do Darren Stewart para essa luta? Antes disso, eu gostaria de te perguntar, Yuri, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, quando foi a luta do Darren Stewart contra o Bartosz Fabinski? 20 de março deste ano. 20 de março. Pois é, o que vale constar, galera, essa luta não ocorreu no UFC. Ele, na verdade, foi emprestado aí para o outro evento, que é uma coisa que o UFC faz muito pouco, mas já fez algumas vezes. Só que ele estava vindo uma boa sequência de vitórias, foi lá para outro evento e perdeu a luta. Lamentável. Para que você foi fazer essa escolha, né? Mas
cara foi lá e fez. Só que vamos falar a respeito do Darren Stewart. Ele é um cara de bom gás, ele é um cara de defesa de quedas ruim, mas que consegue fazer um trabalho de progressão se levantando contra a grade bem efetivo. Tipo assim, é uma levantada mais padrão do wrestling. A primeira coisa que ele faz é tirar as costas do chão, o que muitas vezes faz com que ele quase ceda as costas para o adversário, porque no wrestling o mais importante é você não chapar os dois ombros no chão. Então é instintivo para muitos caras que eles batem e já se viram para a posição de 4 apoios. Só que aí é isso, né? O jiu-jiteiro tá esperando isso para pegar as costas. Só que o Darren Stewart faz um bom trabalho, evitando que o adversário consiga colocar os ganchos nele, até que ele consiga se colocar de lado para a grade e assim evitar essa posição. Ele não é um cara explosivo, mas ele consegue se levantar consistentemente só com isso. Você vê nas lutas dele contra o Darren Wynn ou na luta dele contra o Edmen Shabazian, que lutou sábado passado, ele foi quedado com muita frequência, mas ele também estava com a mesma frequência. E em pé, ele é um cara de basicamente só golpes retos, tem um ótimo jab, a galera já tá me zoando nos comentários por causa disso, mas eu vou ressaltar aqui, tem um ótimo jab, trabalha muito bem, gerando completamente o corpo antes de atacar, maximizando a envergadura, e é um cara basicamente só de golpes retos, tem um bom volume de golpes também, um queixo que atura bem os golpes, mas ele não se expõe demais, sabe? Ele usa muito bem a altura, usa muito bem a envergadura. O problema dele é quando o adversário começa a mixar muito o jogo de quedas com o jogo de trocação, ele fica muito perdido, sem saber com o que ele deve lidar, sabe? Porque quando ele tá trocando, ele tá só trocando. Ele não está defendendo quedas. Quando ele está defendendo quedas, ele está só defendendo quedas. Ele não tá trocando. Então, ele tem problema contra oponentes que vão fintar uma queda e subir com golpes, ou vão fintar golpes e entrar numa queda. Aí, por isso que você vê que ele toma muitos golpes e recebe muitas quedas. Então, ele pode ser defensivamente correto na trocação, mas às vezes toma muito golpe de bobeira e toma muitas quedas, mas se levanta muito bem. Esse é o Darren Stewart. Bom, Caião, o que você espera dessa luta aí? Você falou que essa luta vai ser bem divertida, vai ser porradaria. Como é que você acha que vai se desenvolver? Cara, é o seguinte, o Pitolo na última luta dele, ele transformou a luta numa verdadeira bagunça. Foi uma troca de posição do nada, queda, o outro levanta, queda de novo. Não bastasse na trocação, o Pitolo é um cara que ele costuma não ter uma extensão muito grande de golpe. Ele não é um cara que bate muito longe. Ele bate curto, só que ele bate pegando pesado. Ele bate em linha de cintura, bate em cima. Ele tem muitos golpes cruzados. Chute, ele não tem uma variedade de chutes muito altos. Ele costuma chutar mais na linha de cintura, low kicks. Ele aplica bastante aquele que a gente chama aquele double low kick, que ele dá um chute diferente da posição que a técnica exige. É uma posição diferente para poder mais tirar a base e fazer com que o adversário se desequilibre para que a mão de trás consiga entrar de encontro com o adversário dele. O Darren Stewart, ele é um cara que ele tem condição de trocar decentemente. Vamos parafrasear o Barbie e falar que ele tem um bom jab, ele tem uma boa movimentação em pé, ele é um cara que ele troca muito bem. Ele é um cara que, se precisar fazer isometria, ele é um cara que faz a isometria muito bem. O que eu acho que o caminho para ele é mais próximo disso, apesar do Pitolo ser um cara que, quando ele cai, ele levanta muito rápido. Eu acho que o jogo de isometria, ele vai garantir a tranquilidade para o Stewart, porque o Pitolo é um cara que ele vai querer transformar a trocação em uma pancadaria desenfreada. Ele é um cara que vai querer entrar no raio da envergadura do Stewart. Ele vai querer bater, tentar magoar na curta, evitar que o Stewart tenha espaço para poder trabalhar a trocação dele. Então eu acho que na primeira oportunidade que o Stewart conseguir, eu acho que o prudente seria tentar derrubar e trabalhar por cima. Por quê? Porque apesar do Pitolo ser um cara que levanta rápido, como eu já falei acho que umas 3 vezes aqui, tô sendo até prolixo, o Stewart ele tem um pouco mais de mobilidade no chão. E ele tem conhecimento e capacidade técnica para manter o Pitolo no chão. E quem sabe trabalhar uma raspagem, trabalhar um ground and pound, trabalhar uma movimentação, testar o gás do Pitolo ao máximo, porque eu acho que em pé a gente tem tudo. E se o Stewart não conseguir derrubar, ele vai acabar sendo atraído
pro jogo de pancadaria do Pitolo. E o Pitolo, ele aguenta a porrada, ele troca a mão, mas ele aguenta o castigo que vem na sequência. Eu acho que o Stewart ele é um cara tecnicamente mais polido, ele tem valências um pouco menos brutas do que o Pitolo, então para mim é um favoritismo pro Stewart na luta. Mas se ele acabar sendo atraído para pancadaria bruta, eu acho que o Pitolo tem condições até de nocautear o Stewart no decorrer da luta. Mas meu favoritismo nesse combate vai pro Stewart por pouquinha coisa. Concorda com o Caio e Barbie? Como é que você vê que vai ser essa luta? Eu acho realmente que o Stewart seja um lutador melhor do ponto de vista da técnica. Eu acho que ele tem mais valência, eu acho que ele tem um controle de distância melhor, eu acho que ele já se demonstrou melhor na maior parte das áreas que o MMA cobra. Só que o Pitolo ele tem essa questão meio guerreira aí que o Caio falou, que ele é capaz de voltar de uma situação que ele está tomando atraso e começar a conectar mais golpes, mesmo que ele já tenha perdido alguns rounds, mesmo que ele esteja atrás na luta, sabe? Essa questão que o Caio falou, eu só queria ressaltar, ele falou desse double low kick aí, que é o chute que a gente fala que ele é abaixo do joelho. Ele é um chute que é dado para pegar na canela do adversário, que é justamente para evitar o risco dele conectar com o joelho, e funciona muito bem para fazer com que o adversário perca a base da frente e acabe projetando a cabeça. Isso gera nocautes muito bonitos e é uma arma muito efetiva contra oponentes longos como o Stewart é. Então eu acho que vai ser uma questão de, se o Stewart tentar controlar a distância usando sua maior envergadura e o seu excelente jab, o Pitolo vai ter que tirar a base dele para poder entrar numa distância da média para curta e fazer as coisas acontecerem. Eu realmente não acho que essa luta tenha grandes motivos para ir para o chão, mas eu acho que ela vai, porque os dois lutadores acabam caindo muito em um jogo de grappling, o Pitolo em especial por lutar muito da média para curta. Então eu acho que o Stewart tem fundamentos melhores de wrestling, ele consegue se levantar com mais facilidade do que o Pitolo e ele consegue travar a posição melhor. Eu, na verdade, acho ele um pouco superior em basicamente todas as áreas, então o meu favoritismo vai ficar aí. Eu acho que ele deve controlar a distância em pé e, se a luta estiver encrencando muito, fazer um jogo de isometria. Para mim, o maior risco para ele é realmente começar a sentir demais os chutes, os golpes na linha de cintura do Pitolo, que trabalha muito bem essa área, e acabar chegando muito avariado em rounds subsequentes. Por exemplo, fazer um primeiro round onde, apesar de dominar a luta na distância, ele recebeu muitos chutes baixos, é uma ideia ruim, porque você ainda vai ter 2 rounds para fazer com um cara que é mais durável e que já te prejudicou. E o Pitolo trabalha muito em cima do que ele prejudica nos adversários, sabe? Ele é um cara de construir o nocaute, não é um cara de simplesmente sentar a mão e esperar que as coisas milagrosamente aconteçam. Mas eu acho que o favoritismo nessa luta é claro pro Darren Stewart, e eu questiono a posição dela nesse card. Ela não deveria estar tão alta, mas eu acho que vai entregar uma luta bem divertida. Bom, é isso aí. Tá aqui a nossa análise. Se você concorda aí com os nossos analistas, deixe seu comentário. Se discorda também, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando, segunda-feira, 21 horas, temos nosso podcast Round Extra aqui, onde vamos trazer tudo o que vai acontecer aí no UFC Las Vegas número 6, no UFC Apex número 6, o UFC Fight Night Lewis versus Oleinik. Tem muitos nomes, tá bem confuso aí as edições do UFC. Mas aqui a gente está trazendo tudo na íntegra para vocês, como sempre. Lembrando, somos o único canal que faz análise de todas as lutas, então fiquem ligados aqui no Round Extra.